Jesus chamou a mulher cananeia de cachorra, gente? É isso mesmo? Não, misericórdia. Bom, gente, em Mateus capítulo 15, versículos 21 até o 28, vai nos falar sobre aquele acontecimento da mulher cananeia com Jesus. Vai falar que Jesus estava indo para Tiro e Sidom e essa mulher veio correndo, gritando desesperadamente atrás dele, dos discípulos dele, falando assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pois a minha filha está miseravelmente endemoniada. E aí vai dizer que Jesus olha para ela, mas não fala nada. E aí eu creio que ela continua, insistindo. Aí os discípulos de Jesus começam a ficar incomodados e falam assim para ele: Jesus, despede essa mulher, porque ela tá aqui bem gritando atrás de nós, despede ela. Tipo assim, ela tá incomodando a gente, por favor, despede ela. E aí o que acontece? Jesus fala assim para ela: olha, eu não vim para senão as ovelhas perdidas de Israel. Tava olhando aqui. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Conjecturando, eu creio que Jesus olhou para ela, com todo o seu jeito gentil e falou, Ele pode ter sido assim, às vezes a gente pode ler e achar que Jesus foi rude, mas eu não creio que ele foi rude. Eu creio que ele olhou e falou: olha, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, de uma forma normal, de uma forma natural, que também era uma forma mais fácil dela entender. E o que essa parte, esse versículo queria dizer? No início do ministério de Jesus aqui na terra, ele seguia o chamado que Deus havia posto na vida dele, ele seguia as ordens e a direção do Pai, que é Deus. Deus havia proposto para ele primeiramente salvar os judeus, Mas a Bíblia vai dizer que nem todos os judeus o reconheceram como o Filho de Deus, como o Salvador. Mas mesmo assim ele veio primeiramente para os judeus. E após isso, depois dos discípulos, tudo mais de tudo que aconteceu, foi se abrangendo para os gentios, que seríamos nós, que não somos judeus. Foi se abrangendo o evangelho para todos, E então, o que acontece? Jesus fala isso para ela, mas aqui que está a chave de toda essa passagem. Ela não desistiu, ela perseverou. Ela então vai lá e adora a Jesus. Mesmo ele falando: olha, não vim para você, não é para você essa salvação, nesse momento não é para você a salvação, não é para você nesse momento o que eu estou fazendo aqui, tá? Mesmo que você esteja aí me pedindo desesperadamente por uma ajuda, não é para você nesse momento, não é para você que eu vim, E aí ela vai lá e o adora. E vai dizer assim, e ela fala assim: Senhor, socorre-me. Ela ainda reconhece Senhor, ela reconhece que ele é Senhor, mesmo ela sendo pagã. Mesmo ela não conhecendo a Deus, ela reconhece que ele é Senhor por todo o seu testemunho de vida, naquele tempo em Israel. E vai dizer assim no versículo 26, que é a parte que mais choca, que eu acredito que a primeira vez que você lê, você deve ter ficado chocado, porque eu fiquei. Se você não for um teólogo, eu fiquei. E aí vai dizer assim que ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Aí você vai falar: meu Deus do céu, Jesus chamou a mulher de cachorra. Não era isso, gente. Naquela época, os judeus consideravam os não-judeus como cães. Eles não davam a mínima importância para eles. Eles não podiam nem se relacionar com nenhum deles, não podiam conversar com nenhum deles, não podiam comer com nenhum deles, nem se aproximar com pessoas que não fossem judias. E aí quando Jesus fala isso, que não é bom pegar o pão dos filhos, que seriam judeus, e dar aos cachorrinhos, é porque ela iria entender de uma forma mais fácil isso, e também os judeus iriam entender de uma forma mais fácil, porque já que eles consideravam como cães, então por isso que ele usou essa linguagem, dar aos cachorrinhos. Não que Jesus olhasse para ela e falasse que essa mulher é uma cachorra. Não era isso. Jesus estava usando a linguagem comum daquela época. E aí então ele fala isso para ela, só que ela fala assim: eu sei, Senhor, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, da mesma forma que o centurião, vocês lembram da passagem do centurião? Que ele pede ajuda a Jesus também, acho que era a filha dele também, que não era o servo dele. Acho que era o servo dele que estava doente, E ele pede ajuda para Jesus. E aí Jesus fala assim, que ia lá na casa dele. E ele fala assim: não precisa ir na minha casa, basta uma palavra,
Eu sei o que é autoridade, eu também sou uma pessoa que tem um cargo de autoridade aonde eu vivo, e basta uma palavra para que o meu servo fique são. E aí Jesus fala, olha, nem todo Israel viu uma fé tão grande quanto a sua. Eu acho que é mais ou menos assim, né? E aí, dessa mesma forma, eu acredito que Deus olhou para ela que Jesus olhou para ela e interpretou. Gente, Jesus, ele sabe de todas as coisas, mas claro, ele estava no momento, ele era totalmente homem, totalmente Deus. Então ele também precisava, né, agir de uma forma de que ele era agir de uma forma humana, logicamente, né? Então Jesus, eu creio que ele olha para ela, né, e pensa, olha, essa mulher realmente me reconheceu como Salvador. Ela nem é judia, mas ela tá reconhecendo que eu sou o filho de Deus e que eu tenho poder na terra, né? E então ele olha para ela e fala, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E então, desde aquela hora, a filha daquela mulher ficou sarada, ficou sã. Ou seja, temos algumas chaves nessa passagem. Primeiramente, a mulher perseverou. Mesmo ela vendo ali que não era um direito dela naquele momento, ela perseverou. E ela também reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador e era a única pessoa que podia salvá-la e resolver a situação dela. E também, mesmo ela levando um não, mesmo na circunstância que ela estava passando, ela o adorou. Reconheceu que ele era o Senhor, o adorou e continuou insistindo. Então Jesus olha para ela e fala, mulher, tu tem uma grande fé, ou seja, mulher, tu crê realmente que eu sou o Filho de Deus, que eu tenho poder para curar, para perdoar pecados, para salvar. Então, por isso, por causa da tua fé, a tua filha ficou sã. Então essas são as chaves que a gente pega dessa passagem. Precisamos adorar ao Senhor em meio às circunstâncias, precisamos perseverar no Senhor. Em Mateus 11, 28 até o 30 vai dizer que vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem só, aprendam de mim, aprendam em mim, que sou manso e humilde de coração. Isso era Jesus falando. E peguem e recebam o meu jugo, que é suave, e o meu fardo é leve. Todo aquele fardo pesado que estava sobre as costas, aquele fardo do pecado, aquele fardo que o inimigo põe sobre as nossas vidas, estava sobre a vida, sobre as costas daquela mulher, sobre a vida espiritual dela, sobre o espírito dela e sobre a filha dela também. Todo aquele cargo pesado do mundo, do pecado, que Satanás põe na nossa vida, estava sobre a vida dela e a vida da filha dela. Mas quando ela reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador e era a única pessoa que podia salvá-la e o reconhece como Filho de Deus e como Deus na terra, então ele compartilha com ela o seu jugo suave, liberta sua filha, liberta ela daquela escravidão, liberta também aquela mulher daquele sofrimento e põe sobre ela o seu jugo que é suave. O jugo é o quê? É aquele pedaço de madeira que põe em cima das costas do ombro de dois bois para juntar eles, né? Para eles carregarem o arado e eles seguirem no mesmo caminho, arando a terra. E quando Jesus fala, isso também para amenizar o peso, né? Às vezes da carroça também, do arado e tudo mais. Então quando Jesus fala isso sobre o jugo suave, ele quer dizer o quê? Eu tiro o peso das tuas costas que o mundo põe e ponho sobre as minhas costas, carrego junto com você. O meu é suave. Ele já se fez maldição na cruz para pagar os pecados que nós cometemos, que nós vamos cometer. Não que a gente tenha direito de pecar agora, não é isso. Mas é que agora nós temos a graça de Jesus sobre a nossa vida, que temos então a oportunidade de sermos perdoados, tanto pelos pecados passados quanto os pecados presentes, tanto também os pecados futuros. Jesus levou toda a condenação que nós tínhamos na cruz. O seu sacrifício de cruz, o seu sacrifício de sangue fez com que a gente pudesse hoje ter a oportunidade de sermos, reconciliarmos com Deus. Agora podemos novamente ter um relacionamento com Deus. E Jesus, ele põe então o seu jugo que é suave, é leve sobre as nossas costas, porque ele carrega conosco o que ele propôs na sua palavra para que nós devemos fazer, para a vida que nós devemos seguir, é leve em relação ao que o mundo propõe pra gente, o que o mundo põe nas nossas costas, todo aquele peso, todos aqueles julgamentos,
Ah, nós somos de assim e julga a gente. Ah, nós somos daquele jeito. Ah, você fez isso, você fez aquilo. Ah, você não é assim, você não é assado. Você não sabe disso, você não sabe daquilo. Ah, você tem que viver assim, porque senão você não se encaixa no padrão. Você tem que ser de tal jeito, senão você não se encaixa no padrão. E as milhões de outras coisas. E também o pecado que só nos aprisiona. Jesus, ele tem um jugo suave e leve. Ele não nos aprisiona. Ele nos dá total livre-arbítrio, total liberdade, paz. Ele nos trouxe o tempo da graça, né? Que foi o que eu falei agora. Ele nos trouxe o tempo da graça para as nossas vidas. Então ele nos traz o sossego, ele nos traz a paz que o mundo não traz. Então aquela filha daquela mulher e ela, consequentemente, estava escravizada pelo pecado, pelas consequências do pecado. E Jesus vai lá com o seu jugo suave, arranca aquilo das costas da filha dela, arranca aquilo das costas dela e traz a elas, e liberta a filha dela e traz a elas paz. E eu creio que depois daquilo, aquela mulher, claro, deve ter aceitado, vamos dizer, como seria hoje em dia, aceitado a Jesus, né? Reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, recebeu todo aquele milagre e tudo mais. Eu acredito que ela entregou a vida para Deus ali naquele momento, né? Não vai continuar falando sobre isso, mas eu acredito que ela entregou a vida para Jesus ali naquele momento, né? E é isso que Jesus ele tem para nós. Ele tem liberdade. Ele nos traz liberdade, ele nos traz paz, ele nos traz descanso, como ele falou. Você está cansado, você está sobrecarregado? Venha a mim, que eu vos aliviarei. Então essa passagem nos remete a outras também. Essa passagem da mulher cananeia nos remete a outras. O Espírito Santo vai ministrando no nosso coração, na nossa mente, outras passagens também que vão se complementando, mas essa passagem nos traz chaves maravilhosas. Adorar ao Senhor e entender que Ele tem a boa, perfeita e agradável vontade na nossa vida, né? Os melhores propósitos para a nossa vida. Então, que você possa ficar com esse vídeo hoje, que ele venha te edificar muito, como eu sempre falo, renovar a sua mente pela palavra de Deus a cada dia. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos para você me ajudar, se inscreve no canal se você não é inscrito e fique com Deus e vão meditando mais essa palavra durante a semana. Vão lá ler Mateus 15, 21, vão ler mais lá e vão buscando do Espírito Santo qual é a ministração que ele vai trazer para a vida de vocês também, porque a palavra de Deus vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Da mesma forma, a palavra dele pode ser o mesmo versículo que eu li aqui para você agora, mas amanhã, quando você for ler, o Espírito Santo vai ministrar de outra forma no seu coração. Tá bom? Então, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!